Então, gente, dando continuidade aqui ao que nós começamos a estudar na aula passada, nós queremos compreender agora os tópicos seguintes do ensaio teórico que vocês vão realizar para o trabalho de conclusão de curso. Um dos itens principais que vocês vão encontrar é o item que diz respeito ao conforto ambiental. Da mesma maneira que nós fizemos lá nas outras, no item anterior, que é a parte funcional, nós vamos ter que também fazer uma análise, que é a descoberta das situações ideais para qualquer projeto. Vamos fazer também uma avaliação. Opa, tá até errado aqui, né? Vou corrigir depois. Uma avaliação. E vamos fazer também uma proposta. A avaliação, ela é uma crítica ou um confronto do que existe no projeto que você escolheu para trabalho, e a proposta, a apresentação da solução para aquela avaliação que você encontrou. Parte 2 é que está errado, né? Exatamente, mas acabei de corrigir. É a avaliação. Avaliação. Bom, na parte de conforto ambiental, nós vamos estar lidando sempre com 4 subdivisões. Nós vamos nos preocupar em fazer pesquisas acerca de conforto térmico, conforto lumínico, conforto acústico e qualidade e renovação do ar. Então vamos primeiro verificar o que tem a ver com conforto térmico. Aí aqui no item A, cite situações que tenham relação com aumento ou redução de temperatura do ambiente. Quais são os itens que a gente percebe no projeto que são importantes para a redução ou aumento de temperatura no ambiente, gente? Janelas. Existência e tamanho de aberturas, né? Porque isso altera a temperatura do ambiente. O que mais tem relação? O ar também. Existência ou não de ar-condicionado, né? Circulação também. As janelas normalmente é que vão possibilitar. Se existem janelas, esse ar pode somente ter uma abertura de entrada, mas ele pode ter abertura para entrada e saída, né? É o que a gente vai chamar de ventilação de apartamento vazado, com ventilação cruzada. Isso é uma coisa a ser analisada. Aí, Cascata. oi? Tem as cascatas. Olha, num grau de importância muito menor, você pode considerar isso. Porque a cascata, por ela ter umidade, ela vai influenciar na temperatura. Mas ela não resolve um problema de temperatura do ambiente. A não ser que a proporção de água que você trabalhe seja gigantesca. Aí sim, aí ela vai ser considerável no espaço. E esse própria parte de paisagismo que eles falam de reduz a temperatura do ambiente, que é o teto, quando ele é plantado. Olha, você pode até fazer um trabalho em cima disso. Agora, E até ar-condicionado em algumas estruturas, em algumas edificações. sim, sem dúvida. Gente, olha, todo projeto, quando ele é concebido por um arquiteto, por teoria, o arquiteto deveria conseguir fazer uma edificação que funcionasse, tivesse temperatura agradável, sem necessidade de nenhum ar-condicionado, e ele seria utilizado somente numa situação especial, onde alguma coisa anormal fosse colocada dentro do espaço para alterar aquela temperatura. Por exemplo, um laboratório que tem 50 máquinas. Essas máquinas vão gerar um aumento de temperatura e vão fazer com que a situação que antes era ideal, ela não seja mais ideal. Aí a gente complementa com ar-condicionado. Mas a gente sabe muito bem que a maioria dos arquitetos não resolvem a casa desta maneira. Graças a Deus, porque sobra trabalho para nós, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso. Então é uma coisa a ser considerada. Outra coisa que diz respeito com a temperatura do espaço. A posição em que esse ambiente se encontra em relação à fachada do prédio. Você não pode mudar a fachada do prédio, nem pode pegar o apartamento e mudar de lugar.
Isso só o arquiteto pode, mesmo assim quase que não se contrata um arquiteto para fazer isso. Mas você pode, dentro do apartamento, trocar uma sala de lugar com um quarto. Isso é perfeitamente possível. E se existe uma fachada que ela é mais insolada, ela vai ser menos adequada, por exemplo, para a área íntima, para a área social, e vai ser mais adequada para a área de serviço, ok? Ou as áreas de menor permanência. Área social e área íntima, ela é considerada a área de grande permanência, portanto, as fachadas norte e oeste, elas não são as melhores para essas áreas, tá? Para a área íntima e a área social, sendo que a área íntima ela é mais dada ainda a uma área com menos insolação, tá? A não ser que você esteja numa região onde o clima é frio. Na região de clima frio, você procura a situação de fachada amena, ou seja, ela nem é totalmente ensolada e nem ela é totalmente sem sol, ela fica no meio termo. Aí você vai trabalhar com as fachadas que ficam na diagonal da fachada noroeste, fachada sudeste, porque elas obedecem o meio termo. Você falou norte e... As fachadas mais insoladas costumam ser norte e oeste. As fachadas menos insoladas, leste e sul. Essas é que a gente procura para a área íntima. E se der também, a gente coloca a área social. Ok? Grau de incidência solar. Gente, apesar... Anteparos contra o sol, ventilação vazada... Como é? Contra o sol? Você falou menos solar é qual? Ventilação cruzada ou vazada? Oi, desculpa? Isolado, que é, qual área que é, qual... Estou falando tudo ainda de conforto térmico e eu estou falando que o grau de incidência solar é um dos itens a ser estudado e pesquisado por vocês. Você vai verificar quanto da luz que acontece no lado externo da edificação passa para o lado interno. E por que está passando tanto? O que poderia ser feito para melhorar essa condição? É óbvio que vocês são designers, não vão poder mexer muito no que está do lado de fora. Mas fazer uma intervenção de colocar um arbusto na frente da janela é uma coisa que não é proibida ao designer. E vocês podem reduzir a quantidade de sol que entra naquele ambiente, sugerindo para que o projeto de paisagismo tenha um arbusto na frente daquela janela. Ok? Se for um apartamento, aí você já vai trabalhar com a condição de cortinas, blackouts, persianas. Você pode reduzir o tamanho das janelas internamente, porque externamente só o arquiteto pode, né? Você pode reduzir essas proporções. Se você fizer um tapume, uma vedação interna, ela não vai interferir na fachada. Então você tem todo o direito de trabalhar com isso. Aliás, não só você. Qualquer pessoa, qualquer dona de casa pode fazer o que ela quiser por dentro. Por fora, nem sempre. Tá? Primeiro passa pelo estatuto do condomínio, depois passa pelo gabarito da cidade, né? E por último, passa também por uma aprovação, porque tem que ser remetida ao órgão que aprova aquela alteração. E precisa de um profissional arquiteto para ser feita essa alteração. Bom, então anteparos, a gente pode colocar proteções, né, para evitar. E que tipo de proteção? Nesse momento aí, cabe uma pesquisa sobre cortinas e persianas. Quais são mais adequadas para cada situação? Cabe uma pesquisa sobre películas. No que as películas influenciam? Na passagem de calor, de raios ultravioleta, tá? Já vou dizendo para vocês que a película ela tem um grau de eficiência muito baixo em relação a uma cortina ou uma persiana, tá? A quantidade de calor que uma película filtra é muito baixa. Mas aí vocês vão descobrir mais detalhes e talvez inovações em relação a isso que eu já estou comentando com vocês. Bom, ventilação, aí vocês vão ver se a ventilação é cruzada, é vazada, se ela simplesmente acontece. Vocês vão pesquisar também se na fachada, isso quando a gente estiver tratando mais da avaliação, se na fachada em que se encontram os ambientes que você está trabalhando, se existe uma boa incidência de vento sobre essa fachada, ou se lá está virado para um beco do prédio e quase não
não há incidência de ventos, ok? Bom, Você falou ventilação cruzada, qual a outra? é porque ventilação cruzada é a mesma coisa que vazada, né? Não, mas tem outro tipo de ventilação sem ser essa cruzada? Não, ventilação natural, ventilação artificial, tá, ó, cruzada ou vazada, vou colocar aqui, ó, natural, artificial, porque a gente pode lidar com ventiladores de teto também, né? Com umidificadores, com circuladores de ar, ok? Tudo isso é artifício para mexer com conforto térmico, mexer na temperatura. E aí cabem pesquisas sobre tudo isso que eu estou falando. O que é ideal para colocar? Se a situação é X, então cabe um umidificador, cabe um circulador de ar, cabe um ar-condicionado. Tem muito disso nos livros e na internet. Condições e soluções para calor e frio. Aí vocês podem também trabalhar, gente, com revestimentos que vão ser mais adequados para as áreas quentes, para as áreas frias, e pesquisar algumas soluções, né? Aí fica muito aberto a possibilidade de pesquisa. Geração de calor através de lâmpadas, né? Lâmpadas, equipamentos, revestimentos e superfícies. Estava até falando já disso, né? A gente sabe que existem superfícies, principalmente as que têm característica vitrificada, que elas têm uma capacidade térmica diferente, por exemplo, de uma madeira. Qual que é o mais adequado, a madeira? Para o ambiente frio ou quente? E o carpete, ele é mais adequado para qual dos ambientes em relação à temperatura? Se lembrem, alguns itens, eles são maravilhosos para atender a parte funcional, mas eles são péssimos para o conforto. São ótimos para o conforto, mas são péssimos para a questão econômica. Quando a gente está analisando a parte de conforto térmico, você não vai fazer comentário de que o carpete é muito bom porque vai deixar a temperatura adequada, por exemplo, num local frio, você vai pisar com mais conforto em relação à temperatura, não vai provocar choque térmico na pessoa, mas não pode estar comentando que ele não é uma solução esteticamente mais equilibrada. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas se existir esse tipo de comentário, guarde seu comentário estético para a parte das justificativas estéticas que a gente vai ter. E todas as outras também. Mas o carpete é muito caro. Não comente aqui, deixe lá para a parte funcional, porque para a parte térmica... Comentar, vai que deu ele lembrou na hora, vai fazendo, depois vai carregando. Não, sabe o que você faz? Se você não quer perder o momento do texto que você achou a pesquisa, copia ou digita lá na parte econômica, bagunçado mesmo, depois você volta lá e arruma. Né? Aí vamos ver. Lâmpadas, equipamentos. A gente sabe que tem equipamentos que geram calor, né? Computador, por exemplo. Então vocês vão pesquisar geladeira e no que forno, fogão. Tudo isso interfere. Então vocês vão ver quais são os problemas que podem acontecer e o que você pode oferecer de solução para quando esses problemas acontecerem. Olha, eu pesquisei, só achei o problema, não consegui de jeito nenhum a solução. Dá um grito aqui no tio que o tio já ajuda, tá bom? Aí eu vou tentar fazer uma pesquisa junto com vocês. Aí, disposição de cortinas e persianas e outros recursos para amenizar a insolação. Já comentei, né? Mas vocês vão perceber, gente, que existem alguns formatos, modelos e materiais para utilizar nas persianas e cortinas que são mais adequados para cada tipo de insolação que a fachada recebe. Os próprios fabricantes falam isso, tá? Nas especificações eles escrevem o que uma é melhor do que a outra. As horizontais, por exemplo, têm um uso, as verticais têm outra. Então a gente já deixa isso tudo. Sim, na análise você vai deixar tudo isso pronto. Aí quando chegar na avaliação, o meu ambiente original, ele tem as persianas de tal maneira, mas pela pesquisa foi descoberto que o ideal seria que ela fosse de maneira Y. Ponto. Aí lá na proposta serão colocadas cortinas da maneira Y para resolver o problema da insolação. Ok? Uma coisa que eu não estou compreendendo muito bem, na avaliação, nós vamos pegar uma planta. Então nós vamos pegar uma planta já arrumada, hoje. Entra no apartamento, está lá daquele jeito. É isso? Mas as plantas que nós vamos pegar, a sua, por exemplo, que você tem, Sim. você já arrumou. Então
Olha, não existe um projeto perfeito, tá? Porque normalmente é o seguinte, por melhor que o profissional seja, na hora de fazer um projeto, ele tem as seguintes condições. A primeira, ele tem limitação financeira. E às vezes existe a limitação financeira psicológica e a real. A psicológica é aquela que ela não existe, mas o cliente impõe a você. Ele tem dinheiro para fazer aquilo e aquilo seria o ideal para ele. Mas ele está dizendo que ele não quer e ele tem direito, o dinheiro é dele, ele gasta com o que ele quer. Então você fica com essa limitação. A segunda limitação que você tem, pode ter algum atributo físico, temporal, que naquele momento existia e hoje não tem, ou alguma tecnologia que naquela época não existia e hoje já tem, e você vai poder utilizar. Os meus projetos, por exemplo, que eu posso fornecer, eu não tenho nenhum recente de menos de 4 anos. De 4 anos para cá, muita coisa já rolou. Aquecimento solar muda, principalmente as tecnologias renováveis, elas mudam todo ano. Iluminação, por exemplo, muda tudo. Olha, até ano passado, eu jamais aconselharia um cliente fazer a iluminação da casa dele toda de LED. Agora já está sendo possível fazer uma casa todinha de LED. Depende muito da intenção, da aplicabilidade, de um monte de coisas a serem feitas posteriormente. Tá? Bom, e também tem outra coisa, a questão do momento. Um profissional que hoje dormiu, acordou e pensou numa solução, se ele tivesse mais um mês para continuar pensando, provavelmente ele ia pensar numa coisa mais elaborada. Então, você pegar uma coisa que alguém já pensou sobre uma ótica e você agora coloca a sua ótica, você vai enxergar coisas que ele não enxergou e vai poder melhorar. Normal. 2 cabeças sempre pensam melhor do que uma. Você vai somar do arquiteto original com a sua e vai obter coisas maravilhosas, com toda certeza. Bom, existência de árvores e outras condições naturais ou artificiais para reduzir a insolação. Então já falei, né? Existe um local que você precisava insolar. Será que você não poderia podar aquela árvore para que o sol entrasse mais? Porque está dando umidade naquele ambiente. Vamos sugerir no projeto de paisagismo que seja podada a árvore, né? Condição natural ou artificial. Agora há pouco ela estava comentando sobre uma cascata, né? Você pode propor num espaço que exista uma recarga aquífera, seja lá qual for, um espelho d'água. Você pode fazer um espelho d'água que ele seja colocado na região externa do ambiente e ele adentre a sala. Vai mudar com certeza a temperatura da sala se ele tiver uma grande proporção. Agora não me botem um filetinho de água no canto da sala, justificando que é para alterar a temperatura, porque não é por aí. Sim. Sim. Pode esquentar no inverno e que passava dentro da casa, todos os amigos. A piscina, né? É assim, Você pode propor algo como isso. Gente, quando estiverem fazendo essas soluções, apareceu a foto do ar-condicionado, que é a tecnologia do momento. Apareceu a foto do espelho d'água que botaram numa sala e ele resolveu o problema. Não é para pensar, é para catar a foto e botar no trabalho. Porque um trabalho de design interiores, ele é essencialmente visual. Coloquem muitos... mas você está só olhando para o local onde tem a solução? Não tem, tenta fotografar com celular. Não dá para fotografar, que é proibido. Faz um croquisinho à mão e explica como é e coloca no seu trabalho. Tá bom? Ok, gente, alguma dúvida relacionada com conforto térmico ou alguma sugestão de vocês aí que eu não tenha lembrado? Tem, Andréa? Vai ter 1000 sugestões. Cada um vai desembocar por um lado diferente. Então vamos falar de conforto lumínico? Conforto lumínico, gente, tem a ver com quantidade de luz adequada para proporcionar conforto à utilização dos espaços pelo ser humano, ok? Então vamos ver. Tem relação direta com qualquer situação de iluminação natural e ou artificial. Então pensem que vocês têm que pensar nas duas. De dia, aquele ambiente você tem que pelo menos tentar favorecer o acontecimento daquela atividade sem precisar de luz artificial. Em último caso, a gente coloca artificial, porque a gente sabe que para um designer não é tão fácil conseguir luz natural como para o arquiteto, né? Porque a gente não pode quebrar janela e fachada.
Então a gente vai tentar cuidar disso daí através do que a gente tem na mão. Não teve jeito, vai compensar com a iluminação artificial. Aqui deverão ser tratados assuntos como revestimentos que causam reflexo ou ofuscamento quando colocados em oposição à luz. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Imagine, você pega uma varanda, vai revestir ela com um porcelanato polido. Imagina, e ele ainda é um porcelanato branco. Ou bota pastilha de vidro branca na varanda. Você vai cegar quem está no quarto, vai cegar. Tá? Então tem que ter esse tipo de cuidado. Mas vocês podem pensar também que, por exemplo, se você fizer uma bancada, e essa bancada é de vidro, tem uma de croica em cima. Se não vão ter objetos, se é uma bancada toda limpa, pode ser que você ofusque a visão da pessoa se ela estiver olhando para baixo. Mas se ela estiver olhando para uma tela frontal e essa luz está justamente batendo em cima de um monitor, o próprio monitor vai esconder aquele ofuscamento. Então, não chega a ser um problema. Mas pesquisas sobre situações como essa, o que é ideal, você deve começar a elencar. Grau de iluminação adequada para que certas atividades aconteçam. Gente, as sugestões e dicas que eu dei sobre iluminotécnica, vocês vão começar a coletar. O Eduardo deve ter dado algum material teórico que fala o que é ideal para cada tipo de ambiente. Ele ensinou no ponto. Então aí, puxa aqui, olha. Olha, infelizmente, como eu não sou especialista em luminotécnica, eu não sei fazer cálculo luminotécnico. Mas as dicas que eu dei sobre distribuição de luz... Bom, essa parte daí vocês podem colocar também na pesquisa. Só que o cálculo não interessa tanto pra gente, porque como nós estamos formando técnicos, eu preciso que vocês saibam responder a expectativa de mercado de forma imediata. Então, se vocês acham que vocês vão algum dia olhar para esse texto, pegar aquela informação e ignorar porque não serve para fazer projeto, não botem. Eu quero coisa útil. Então, use o seu crivo mesmo, você. Se imagine que você já é um designer e você está querendo fazer um projeto. E você, puxa, eu não lembro direito quanto que eu posso botar de luz num quarto. Deixa eu olhar esse material. Tá falando nada, então não está ajudando. Coloque alguma coisa que sirva. Lembram que eu, por exemplo, nas aulas eu falava, quando você faz uma atividade intensa, a quantidade de luz é uma. Quando você faz uma atividade dispersa, social, distribuída, a quantidade de luz é outra. Manuseio de objetos pequenos, mais luz. Tá? Manuseio geral, objetos grandes, menos luz. Atividade laboral, mais luz. Encontros sociais, menos luz. Encontros sociais românticos, menos luz ainda. Ok? Então é esse tipo de coisa. Efeito de festa. Efeito de festa. Qual é? Festa para jovens. Mais luz. De preferência, possibilidades diversificadas de luz. Utilização de cores na luz. Movimentação na luz. Tudo isso é útil? É bom saber, né? Antes de fazer o projeto. Então, podem colocar na pesquisa. Agora, festa não. Era outra coisa que eu ia falar. Pronto, fugiu da mente. Depois volto. Bom. Tipo de iluminação. Aí nas minhas aulas de luminotécnica, vocês podem abrir, gente, e copiar numa boa. De preferência, pesquisem mais para acrescentar. Já está lá mastigadinho, né? Quais tipos de iluminação que você pode usar? No ambiente de sala, o que vai ser melhor? Não, mas não existe um melhor para sala, tem vários. Então vá, pegue e fale sobre tudo. Não separe por ambiente, por sala, cozinha, banheiro. Mas se você tem um material teórico que está separado por sala, cozinha, banheiro, blá, 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 separe dessa maneira. Você que vai escolher a maneira que você vai itemizar. É porque, na verdade, quando eu estava explicando, eu ensinava também que algumas situações a gente depende muito mais da atividade e da intenção do que do ambiente propriamente, porque numa sala você pode ter iluminação intensa, suave, e pode ter tudo isso ao mesmo tempo, sem funcionar ao mesmo tempo. A questão de você trabalhar com as cenas de luz
É algo importante você comentar nessa pesquisa. Porque a pessoa pode receber as pessoas para uma festa, é uma cena. Ela pode querer dar um jantar romântico, é outra cena. Se vocês entrarem no meu Orkut, vocês vão ver lá a reforma do meu apartamento, tá? Quando esse vídeo estiver sendo distribuído para as pessoas aí, né? Vai rodar Brasília esse vídeo, né? Provavelmente. Raul Chagas, arquiteto. Pesquisem no Orkut ou no Facebook e aí vocês vão achar. Aí tem lá, meu AP. Vocês vão ver que eu fiz 2 cenas. Eu fiz uma cena com iluminação direta para baixo, para quando tiver atividade de sala, e botei uma luz indireta pelas laterais para quando tiver um jantar. Ok? Dê uma olhada depois. Quem não conferiu ainda a reforma do meu apartamento, dá uma olhadinha lá. Olha logo que eu vou vender em julho, tá? Vai vender já? Eu já valorizei, minha querida. Passou pela minha mão. Aumentou já 40 mil já. O valor do imóvel. Então vamos lá. Iluminação e fonte de luz ideal. Aqui, então, aqui eu já estou dando a dica, né, que você pode usar os conteúdos das aulas de luminotécnica e tem vários slides. Evite usar conteúdos que você não saberia explicar. Isso é importante não só para esse item, gente, é para tudo que está no trabalho. Se depois não serve para usar no projeto, você não sabe por que escreveu aquilo e nem sabe como que você usaria aquilo no projeto, arranca. Não tem utilidade, tá? Nem digite, nem coloque. Se você não sabe explicar, se pelo menos no momento que você digitou você sabia, coloque, tá bom? Então, aqui cabem comentários sobre os diversos tipos de lâmpadas, os diversos tipos de luminária, detalhes no gesso que favorecem a iluminação. Aí vocês podem falar que a luz indireta vai dar tal efeito, que o gesso pode ser utilizado para economizar o uso de luminárias, mas não façam da parte econômica. Falem da solução de iluminação em si, tá? Porque o fato de não usar luminária economiza dinheiro, trabalhando com gesso economiza, mas não é o momento agora de falar sobre isso, tá? Aí, lembrou que economiza, vai correndo lá na parte econômica, digita e volta para cá para falar outra coisa. Aproveitamento da luz natural. O que a gente pode fazer no espaço para aproveitar a luz que está do lado de fora? Por exemplo, uma parede que ela está rente à janela, se ela for pintada de uma cor clara, ela vai refletir muito mais e vai redistribuir essa luz para o espaço. Ok? Eu estou falando, eu estou dando um exemplo assim abstrato, mas tem várias soluções que você pode pensar e descobrir aí nas suas pesquisas, tá? Para aproveitar a iluminação natural. Por exemplo, alargar as aberturas. Você pode aumentar e você vai aproveitar muito mais. Resolução de problemas através da inclusão de iluminação natural ou artificial. Por que a gente não dedica 100% de atenção agora nesse projeto, nessa parte teórica, e depois cuida da empresa em cima do que a gente já Sim, sim. Não faz sentido? É porque senão a gente vai parar as pesquisas vocês vão continuar podendo fazer em paralelo durante todo o finalizado curso. Por isso que a gente para em algum momento para poder dar essa assistência a vocês. Mas se eu... Até o carnaval, por exemplo, já podia ir tocando. Podia. Nesse momento, eu vou gastar até quinta-feira, se por acaso as máquinas não estiverem boas, dando continuidade nessa parte teórica, tá? Não vou parar, não. Agora o que eu vou parar é de dar assistência. Vocês vão fazendo suas pesquisas em casa e quando finalizar as aulas da Débora, eu entro em sala de aula e digo, cadê a pesquisa? O que vocês fizeram? O que tem de bom? O que tem de ruim? Tamanho das aberturas, já falei, né? Aproveitamento e perda da iluminação do recinto a partir da escolha de revestimentos, tapetes e outros materiais. Gente, um tapete muda a iluminação do ambiente? Muda totalmente se você não usar corretamente. Olá, tio. Só um instantinho que está gravando. Já te atendo, só um instantinho. Utilização de revestimentos com cores ou brilho ou textura diferente muda a iluminação? Pode mudar totalmente. Então a gente vai comentar que tipos de iluminação podem resultar em quais efeitos. Então, em que momento é bom usar a iluminação? Direta, indireta.
Em que situações é bom utilizar luz fria, luz quente. E comentar algo sobre o uso de iluminação com princípios sustentáveis. A própria fluorescente tem um pouco desse princípio. A lâmpada de LED tem esse princípio. Tem outras novidades, outras coisas aí. Já viram o uso lá da garrafa PET na cobertura como iluminação? Eu fiz uma brincadeira, uma provocação. Aquilo dali é o mínimo do mínimo que vocês podem achar nessa área, mas tem muito mais coisa legal do que isso, tá? É óbvio que para aquela solução lá da garrafa PET a gente precisa de um arquiteto, né? Porque envolve cobertura. Mas a ideia pode partir de vocês e o arquiteto ser consultado só no momento que for mexer na cobertura. Cenários de iluminação, já falei, né? Os momentos que ela pode ficar romântica, difusa, outras coisinhas. Quando que a luz tem que ser geral? Lembra que eu expliquei como é que a gente trabalha com luz geral e como trabalhar com ela? Quando é que ela tem que ser focada? É no momento, por exemplo, vou relembrar, atividade laboral, manuseio de pequenos objetos, ou ela é focada quando você quer valorizar algum objeto importante do ponto de vista estético. Mas a gente não se aprofunda nessa questão estética. Luz de correção, quando é que a gente coloca? Quando a gente tem uma luz forte que enfatiza e aí sobra a penumbra, sobra aquela área sombreada. E a gente corrige com a luz de correção. Fui no banheirão e a primeira coisa que eu notei foi assim, a luz que dava, fez as folhagens, tudo verdinho, de verde diferente, a cenoura. Eu nunca vi. Não, no verdurão. Aí a luz, parece que o tempo todo as verduras estão sempre verdes. Pesquisem isto e coloquem no trabalho. Efeitos que você pode colocar na cor da luz ou na intensidade para provocar sensações nas pessoas. Tem tudo a ver com isto. Princípios de ordenamento de interruptor. Aonde que você pode trabalhar com three-way, four-way? Qual que é a melhor posição para se colocar interruptores em cada um dos diversos tipos de ambientes ou de situações funcionais? Comentem isto. Altura correta para a posição de cada tipo de luminária. Qual é a altura ideal para um pendente? Quanto que ele deve ficar caído? Ok? Qual é a altura ideal para a iluminação quando ela é direta, indireta, dicróica? Não tem muito o que falar sobre essas outras. A pendente talvez seja a que tem um pouco mais a se falar. Mas a gente aproveita e fala das outras. Posição correta de pontos de luz para as atividades acontecerem. Eu já falei alguma coisa e tem alguns manuais de luminotécnica na internet, no site da Osram, da Philips e dos outros fabricantes que vai complementar vocês. Vou dar uma parada aqui na gravação e a gente complementa depois a parte acústica e qualidade e renovação do ar.